Um adorador é tão espontâneo, ele é tão livre, que quando o Senhor diz para ele fazer alguma coisa, ainda que pareça loucura, ele faz. Ele obedece à voz do Espírito, porque ele sabe, reconhece qual é a voz do Espírito. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Será que é Deus que está me pedindo para fazer isso? Passe tempo se derramando na presença do Senhor. Você vai ouvi-lo falando no seu interior. Você vai aprender a discernir a voz de Deus. Nós estávamos num congresso de louvor como esse. Alguns anos atrás o Sérgio estava lá no seminário onde eu estudei durante 1 ano em Dallas, no Texas. E quando eu estava lá no Instituto Cristo para as Nações, neste congresso, a atmosfera de liberdade, de espontaneidade era tão grande que tinha gente ajoelhado, tinha gente esparramado no chão, tinha gente grudado na parede, tinha gente de todos os jeitos. E sabe o que é que aconteceu? Um dos irmãos, brancão, americanão, dos olhos bem azuis, lourinho. Sabe o que ele fez? Ele estava prostrado diante do Senhor. E ele, adorando o Senhor, ouviu o que o Senhor tinha para dizer a ele. Sabe o que o Senhor falou? Olha para este homem à sua frente. Este homem à frente dele era um homem miúdo, negro, prostrado da mesma maneira que ele. E o Senhor disse para ele assim: tira os sapatos deste homem e beije os seus pés. Quê? Ainda mais eu branco desse jeito, nos Estados Unidos há tanto racismo. O que será que ele vai pensar de mim? Vai me dar um chute. O Senhor voltou a falar com ele no interior do seu coração: tira os sapatos deste homem e beija os seus pés. O coração dele revolveu, remexeu dentro dele. Ele já não conseguia mais adorar o Senhor, porque ele tinha ouvido essa direção, não sabia o que fazer. E ele não fez. Na próxima reunião, quando ele estava lá se derramando, e o Espírito de Deus se movia com liberdade também, a mesma palavra, quando ele abriu os olhos, o mesmo homem estava à sua frente. Não se assuste se você ver alguém aqui perto de você, em algum lugar deste auditório, e o Senhor te mandar fazer, ou falar, ou dar. Obedeça. O adorador obedece à voz do Espírito, mesmo que sejam loucuras. E ele não resistiu. Quando ele tirou os sapatos daquele homem, ainda temeroso, ele percebeu feridas nos pés. E ele começou, pelo Espírito, a chorar e a se quebrantar e a derramar suas lágrimas. E ele abraçou os pés daquele homem e começou a chorar e a beijar aqueles pés. E o homem começou a ser tomado também por um pranto convulsivo. Ele se sacudia. E enquanto o adorador brancão molhava os pés do adorador negão, as feridas foram saradas.
estava lá. O Sérgio estava lá, nós ouvimos os dois subindo para dar o testemunho. Aquele homem dos pés feridos era um pastor na Etiópia. Etíope. E a Etiópia sofreu grande perseguição. A igreja foi perseguida, muitos morreram, sofreram, foram torturados. Ele foi amarrado e levou tantas chicotadas nos pés que nunca mais as feridas sararam. Ele estava ali nos Estados Unidos estudando e tinha vergonha, porque no seu país ele podia andar descalço ou com algum calçado mais confortável, mas lá nos prédios bonitos ele tinha que apertar o seu pé num sapato. E ele não aguentava andar. Mas o adorador obedece à voz do Espírito. Obedece às loucuras do Espírito, da mente do Espírito. E vive uma vida cheia de aventuras com o Senhor Jesus. Quis dar esse exemplo para você se preparar. Porque a nossa geração é uma geração que não teme. É uma geração de adoradores guiados pelo Espírito de Deus, cheios de ousadia, sem temor, cheios de intrepidez, guiados pelo Espírito. Ah, mas eu me ajoelhar? Alguns anos aqui em Lagoinha era assim. Se você via alguém se ajoelhando enquanto adorava o Senhor, olhava de rabo todo. Tá dando uma de espiritual. Nós não podemos fazer nada para escandalizar ninguém. Mas na direção do Espírito, eu levanto as minhas mãos, eu deito no chão, eu viro cambalhota, eu saio correndo, eu vou marchando, eu levanto a minha espada, eu dou um brado de vitória. Eu sou livre na presença do Senhor. E Davi, o coração de Davi que nós buscamos era um coração livre e espontâneo. Ele rompeu com a opinião dos outros na vida dele. Ele ele quebrou as tradições. Ele vestiu uma estola sacerdotal e saiu dançando, e todo Israel o seguia, enquanto a arca do Senhor era trazida a Jerusalém. E a sua esposa zombou. E ele disse a ela: ainda mais, eu me humilharei aos meus próprios olhos. Não me importa o que o Espírito de Deus pedir de mim, eu entregarei ao Senhor. Só o adorador conhece esta liberdade, esta espontaneidade. Bom demais. O adorador é ousado para ser livre. Para ser livre.